Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo e eu desejo um dia super abençoado, maravilhoso, produtivo, iluminado para você com tudo que é de melhor. Receba as minhas vibrações, assim como desejo que seja o meu dia. Para você que está chegando por aqui agora conosco, a primeira vez, nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de uma forma muito longemente resumida, se trata de espiritualidade. Por que eu trago isso para vocês? Quando a gente cresce, ao longo da nossa vida, nós somos programados a ter algumas crenças e elas se tornam enraizadas em nós, assim, de uma forma muito forte. Como a vida é um desafio, nós temos que vir aqui na Terra para sofrer, para pagar os nossos pecados, porque se Jesus morreu aqui, Deus mandou ele na Terra, eu tenho que sofrer igual ele. E a gente vai criando, instalando esses drivers mentais que a gente chama, assim, popularmente hoje conhecidos. Isso vai bugando meu mindset, onde que eu limito a minha capacidade de me conectar com a minha verdadeira essência. Porque eu fui bombardeado a minha vida toda pelo que os outros me falavam e não pela plena verdade. E qual que é essa verdade, Você lança essa pergunta no ar. Ai, Flávio, mas qual que é a verdade? Qual que é a plena verdade, a pura verdade? Essa semente da verdade está dentro de você, assim como está dentro de mim. Todos nós nascemos com ela, porque Deus, o nosso Criador, colocou essa semente da pura verdade, da plena verdade dentro de nós. Mas Ele deu a escolha para nós, se nós queremos ouvir essa verdade ou se eu não quero ouvir. Então a gente nasce com dois movimentos dentro de nós. Um é o ego, que é tomado pela nossa... Quando eu falo ego, ele é tomado por tudo que nós pensamos, mas nós pensamos no mundo visual, nesse mundo de sentimentos, terreno, nesse mundo das coisas que eu toco, no mundo do corpo. Então, para mim, o que acontece? Para mim entender isso, eu tenho que começar a estudar sobre esses níveis de espiritualidade. Porque a pura verdade, ela não está no que eu vejo aqui de fora com esses olhos. Ela está no que eu vejo aqui dentro de mim, mas sem nada, com os olhos fechados. Então, lá de fora, aqui de fora é um mundo, aqui dentro é outro. E a verdade está aqui. Mas para você acessar isso, você tem que conhecer sobre os seus pensamentos. Você tem que entender como essa engrenagem funciona. Porque senão você vai ficar baseado somente na sua vaidade. E o ego, ele é um grande catalisador dos seus desejos mais fúteis. Às vezes pessoas mergulhadas hoje, o desejo de ser muito excessivo, de ser fitness, por exemplo, de me dedicar demais ao esporte, de me dedicar ao corpo. Aí a gente começa a ver aqueles momentos que isso é bom no começo, porque o ego alimenta o corpo, mas porém, no médio e longo prazo, isso te desgasta, porque vai te gerando um sentimento de depressão, de não mais te atender às suas expectativas, porque tudo que está no lado do ego é superficial, é fútil, é vazio. E tudo que está de cá, que é relacionado à verdade do meu Criador de Deus, ela é plena, ela é eterna, então ela nunca vai mudar, ela nunca acaba. Quando que eu vou ter a compreensão disso? Quando eu começo a estudar, quando eu começo a me conhecer, tá? E essa ferramenta, ela ajuda você nesse processo de se autodesenvolver. Então, se você busca um conhecimento interno, se conhecer melhor, essa ferramenta tem grande valia para você. E eu te convido nesse momento a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, porque é muito importante a sua ajuda para que essa mensagem possa ser difundida e mais pessoas comecem a ter a curiosidade de aprender sobre si próprias. Faço uma pergunta para você agora, eu te desafio. Para você que está chegando aqui agora. Qual foi a última vez que você parou para pensar sobre os seus pensamentos? Para ter um minuto para você, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Você não consegue, porque às vezes a nossa rotina é muito agitada. E as redes sociais, a internet, ela veio de uma certa forma para ajudar, mas ao mesmo tempo ela fode com muita gente no sentido de que
as pessoas não conseguem ter 5 minutos de paz para pensar sobre si, para olhar para dentro de você, para você refletir sobre seus pensamentos. Então, a grande questão tá em você se conhecer melhor, certo? Para nós que já estamos aqui seguindo alguns passos, nós hoje estamos na lição 82, que é a revisão da lição 63 e 64. Vou deixar o título aqui na tela abaixo passando para vocês. Vou colocar em alguns momentos aí também na tela com mais ênfase, né, os títulos aí para vocês. Então vamos lá, os 2 títulos das nossas lições. A 63 é A Luz do Mundo Traz Paz a Todas as Mentes através do Meu Perdão. E a 64, Que Eu Não Esqueça a Minha Função. Vamos lá, revisão da lição 63. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. O perdão é o meio pelo qual a luz do mundo acha sua expressão através de mim. O meu perdão é o meio pelo qual venho a estar ciente da luz do mundo em mim. O meu perdão é o meio pelo qual o mundo é curado junto comigo. Então, que eu perdoe o mundo para que ele possa ser curado comigo. Algumas sugestões para formas específicas de aplicação dessa ideia são que a paz se estenda da minha mente à tua. Aí ele coloca aqui o nome, né? Você pode lançar, no caso aqui, o perdão para alguém que possa ser que você machucou, alguma situação. Eu compartilho a luz do mundo contigo. Através do meu perdão, eu posso ver isto tal como é. Então aqui, né, o que ele está falando? Ele está trazendo para nós claramente que se eu não perdoo, que se eu fico carregando as mágoas, eu não libero esse perdão, eu não vou conseguir ver o mundo de forma diferente. Eu não vou conseguir me conectar com o mundo. Eu não vou ser a luz para o mundo. Se você está no processo de transição, de se tornar luz para o mundo, você tem que se jogar, se entregar, perdoar. Que a paz se estenda da minha mente à tua, fulano, João. Eu compartilho a luz do mundo contigo, João. Através do meu perdão, eu posso ver isto tal como é. O que isso traz para nós, né? A gente já viu, revisou aí, nós estamos revisando agora, mas a gente já viu que a mágoa, ela é um escudo que obscurece a luz, que eu possa enxergar a luz na minha frente. Então ela meio que dá uma cortada na minha conexão com o meu Criador. Então eu tenho que ter clareza disso, eu tenho que ter entendimento dessa situação para que eu possa de fato me conectar melhor comigo mesmo. E como eu faço isso? Quando eu perdoo. Quando eu perdoo, eu automaticamente estou sendo curado. O meu perdão pelo qual o mundo é curado junto comigo. Então é um conjunto, né? Eu sou perdoado e eu curo o mundo junto comigo. Inclusive tem uma das lições que a gente vai revisar, eu não me recordo qual, que diz claramente, Deus coloca cura onde precisa ser curado. Deus não põe cura onde não precisa ser curado. Então eu tenho que ter esse entendimento para que eu possa liberar o perdão e seguir minha vida mais tranquila e mais safe, tá? 64. Que eu não esqueça a minha função. Eu não quero esquecer a minha função, porque quero me lembrar do meu ser. Não posso cumprir minha função se a esquecer. E a menos que cumpra, não experimentarei a alegria que Deus destina para mim. Formas específicas adequadas para essa ideia incluem que eu não use isto para esconder a minha função de mim. Quero usar isso como uma oportunidade para cumprir a minha função. Isso pode ameaçar o meu ego, mas não pode de modo algum mudar a minha função. Olha a intensidade disso aqui, tá? São só essas 2 lições hoje é bem resumido, né? Porque afinal é uma revisão. Mas a ideia dos períodos de prática é você pegar essas ideias que nós já trabalhamos, que nós já exercitamos, e reavivar elas no sentido de você cada vez ter mais compreensão sobre isso. Olha aqui, que eu não use isso para esconder a minha função de mim. Nós vimos na revisão ontem que o grande perigo de usar a questão de você usar essas ideias
que elas podem parecer, né, em algum momento, parecer autônomas, parecerem minhas as ideias, mas não são minhas. Quando eu faço isso, eu volto para o mundo de ilusão, eu volto para o ego. E eu tô indo na direção da salvação, do meu Criador, do perdão, do amor. Então eu não posso usar isso de forma maléfica. Eu tenho que usar essas ferramentas em paz. Por isso que essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito poderosa para os dois lados, tanto para o lado do ego quanto para o lado da verdade. Lembra que eu trouxe essa questão já para vocês o seguinte: uma pessoa mal intencionada que conhece essa ferramenta em profundidade, da mesma forma que ela pode usar para conhecer a verdade, ela pode usar isso aqui de uma forma negativa. Claro que não perdura, claro que não permanece. Porque tudo que é mal, ele finda num determinado limite. Ele chega, ele não consegue, ele não vai conseguir abrir, né? Seguir adiante. Então ele vai ser limitado em algum ponto. E eu quero, na verdade, usar isso a favor da minha luz. Então, que a minha função, quando eu entendo que a minha função é ser a luz para o mundo, eu já entendo que a minha função é a salvação, é o perdão para o mundo. Então, quando eu perdoo, eu já estou sendo curado. Quando eu perdoo, eu estou sendo salvo. Quando eu salvo, eu estou curando também. Então, eu estou entregando tudo para o universo, sem esperar nada em troca. Mas o universo, na sua gratidão, na sua frequência, ele vai me devolver tudo isso que eu estou entregando para ele. Olha a intensidade disso, né? De eu ter essa exata compreensão de que eu, de fato, preciso compreender sobre este mundo para que eu possa, então, seguir adiante, para que eu possa curar, para que eu possa iluminar. E às vezes a gente ofusca essa nossa luz. Falamos sobre ser luz para o mundo, aquelas pessoas que chegam em um determinado ambiente, você respira, você fala: uau! Que pessoa, que energia, a energia dela vai assim, parece que vai entrar dentro de você. Agora tem pessoa que chega no ambiente, parece que aquela nuvem negra pairando assim na cabeça dela, você fala: caralho! Fruta que pariu! Que pessoa zicada, que pessoa... Nossa, sai pra lá. A gente tem isso automático em nós. Mas aí, quando eu tenho esse conhecimento, eu falo: eu te abençoo como filho de Deus, porque eu sou abençoado. Eu te abençoo com a minha santidade. Derrama bênção sobre a vida dela. Taca, se ela vem com uma frequência ruim, você joga uma frequência 10 vezes maior na vida dela, sem esperar nada em troca. Onde tem luz, ela faz assim com a escuridão. A escuridão abre. Mas eu tenho que usar isso de forma poderosa. Não esquecer que a minha função é ser a luz para o mundo. Que quero usar isso como uma oportunidade para cumprir a minha função. Isto pode ameaçar o meu ego, porque o seu ego está o tempo todo combatendo, mas ele nunca pode mudar a sua função. Você tem uma única função, que é ser a luz para o mundo. Você tem uma única função, que é a felicidade, que é a salvação. Porque a minha felicidade e a minha função são uma coisa só. Inclusive, nós tivemos uma lição sobre isso. Eu vou até olhar aqui para falar para vocês, que tem até no título da lição. Foi na lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Deus só me dá a felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. E na 64 ele reforça isso. Na lição 64 ele traz que eu não esqueça a minha função. E isso pode ameaçar o meu ego, mas não pode mudar de modo algum a minha função. Não pode mudar de modo algum a sua função. Porque a sua função é ser a luz para o mundo. Então, volta lá, né? Eu vou deixar até aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, que às vezes eu não consigo colocar mais de um card aqui no YouTube, mas eu vou deixar o link, tá? Da lição 66, se você quiser voltar lá e rever. Eu vou até marcar aqui, eu vou tentar deixar esse card aqui com vocês também,
mas quando eu não conseguir, gente, eu sempre vou deixar na descrição, tá? Então volta lá se você quiser assistir. No cantinho da sua tela aqui, ó, do seu lado direito, tá? Vai aparecer aí um cardzinho com I. Aí vai estar aí, você vai poder ver a lição, revisitar lá a lição 66, tá bom? Então, veja só a intensidade de tudo isso, né? De como eu vou encontrando, vou linkando, vou ligando as nossas lições. E assim eu vou criando cada vez mais esse aspecto da salvação, da libertação. Vou trabalhando isso cada vez mais intenso dentro da minha vida. Fechou, meus leões, meus leões? Top demais, né? Que bênção, que maravilhoso, que poderoso quanto a gente vem revisando isso, né? As revisões são mais leves. Como eu falo para vocês, o grande desafio é você se colocar como é que eu vou dizer para você? Você se colocar em um movimento que você vai extrair a sua mente do seu corpo. Porque se sua mente está ligada, entrelaçada aqui diretamente ao seu corpo, o seu ego ele é muito mais dominante. Quanto você desliga, arranca sua mente, os seus pensamentos aqui, ó. Seu corpo tá aqui, beleza? Sua mente tá aqui, ó, grudada aqui nele, ó. Certo? Ó, vamos pôr esse exemplo. Quando eu pego a minha mente, tiro ela daqui, coloco ela aqui do lado, para mim me conectar com o meu Criador, me conectar com Deus, de forma profunda comigo mesmo, o meu corpo, o meu ego, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar balançar e vai ficar louco aqui para me voltar aqui e grudar de novo a minha mente nele. Então isso aqui é o ego, é o tempo todo. Eu te falando sobre a sua liberdade. E a sua liberdade, você sucumbe aos seus desejos. Seu desejo por comer mais, por beber mais, por fazer mais determinada tal coisa, por tomar suas decisões de forma impensada, imprudente, louca. Por que a gente faz muita merda quando a gente é novo? Porque o corpo está totalmente atrelado à mente. Quando eu vou criando maturidade, a minha mente eu vou arrancando, extraindo ela do corpo, vou tirando ela de fora. E quando ela tá aqui, meu amigo, nada que tá nesse mundo real faz sentido. Porque não funciona, o mundo real funciona de um jeito e o mundo da verdade, que é o mundo do meu Criador, funciona de outro. Então, quando você é usado como instrumento, o seu corpo é só um meio para você manifestar os milagres que você tem direito, os milagres da sua mente. Então, seu corpo passa a ter uma função de quê? De só executar. Quem manda aqui o tempo todo? Quem manda na porra toda? É sua mente que manda. Seu corpo tá aqui só obedecendo. Você já viu quando você acorda de manhã? Eu já experimentei fazer isso. Eu tô acordando todo dia 5 horas da manhã. Eu acordo e nossa, que preguiça. Vou acordar não, vou dormir mais. Às vezes eu tô cansado, né? Às vezes é um sábado, é um domingo. Eu dou uns 2 tapas na cara e falo, vamos rapaz, levanta daí que quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Quem manda no seu corpo é sua mente. Por que às vezes você não consegue se exercitar mais, você não consegue ter a saúde que você gostaria de ter? Porque você deixa o seu corpo, seu maior exemplo é com a saúde da gente. Quanto você deixa o seu corpo dominar a sua mente. Porque você sucumbe ao desejo do corpo físico. Quer comer mais, quer beber mais. Claro que nós adoramos experienciar, experimentar coisas novas. E o corpo é uma ferramenta justamente para isso. Para a gente ter essas experiências e experimentar as coisas desse mundo externo. Mas você tem que entender que quando você está totalmente pelo corpo, totalmente pela experiência, a sua mente está na merda junto com ele. Aí você fica mais na comida, você fica mais na bebida, aí você vai pra droga, você vai pro excesso compulsivo em algo. Tem gente que é compulsiva em juntar coisas, juntar lixo, tem gente que é compulsiva em correr, tem gente que é compulsiva em um esporte, tem gente que é compulsiva em N situações. Porque a pessoa é muito presa à experiência do corpo físico. E ela não entende esse lance de você fazer a separação. Então a gente até falou nisso, né? A Luciana trouxe isso no livro texto. O lance de você ter entendimento para você fazer a separação da mente do corpo. Porque senão ele ficar aqui unido, meu amigo, você tá totalmente no ego. Aí que aqui você tá na merda. Então você tem que abrir sua compreensão para que você possa libertar gradativamente desse caminho. E essa ferramenta aqui nos ajuda demais, tá? Ela é uma ferramenta que ela é muito baseada na Bíblia.
Só que ela traz aqui, o que eu vejo, o que é legal nela? Ela traz isso de uma forma organizada, através tanto do texto quanto de exercícios. Então ela vai trazendo clareza, vai desengravidando sobre um caminho, ela me dá um norte para seguir. Vai chegar um momento que essa ferramenta, ela não vai fazer tanto sentido, eu acredito nisso, tá? Isso é uma percepção minha. Que quando você se conecta de uma forma tão profunda com você, não que você vai parar de estudar, de evoluir, mas você vai estar num nível tão mais acima, tão mais evoluído, que essa ferramenta aqui, ela foi um complemento em um determinado momento que você estava, mas ela já não vai ser mais tão útil, porque você vai estar conectado aqui dentro com a sua verdade. Quando você conectou aqui dentro, já era. Ninguém mais te desconecta. Aliás, ninguém externo, né? Só você pode se autodesconectar desse desver o que você já viu. E não tem como você desver o que você já viu, porque é muito profundo. Então, quando você conhece a verdade, você já entra nessa pilha de se transformar. Então, busque isso, né? Eu acho que essa é uma caminhada de todos nós aí. Todos nós estamos nesse sentido de caminhar e aprender isso cada vez mais. Fechou, meus leões, meus leões? Gratidão se você chegou até aqui, até agora. Que essa lição de hoje, né, que a gente possa se lembrar que nós somos a luz para o mundo e ela cura. O meu perdão vai ser curar através o mundo de todas as mentes através do meu perdão. E também que eu não esqueça a minha função, que é ser a luz para o mundo, que é perdoar, que é trazer a salvação. Se você gostou desse conteúdo, já taca o dedão no like aí, clica aqui embaixo se você não é inscrito no canal, clica aí, se inscreve, ativa as notificações, porque isso ajuda demais, gente. Eu peço muito a ajuda de vocês, agradeço, tá? E se você gosta de conteúdos assim, indica aí pro seu amigo, compartilha, porque esse conteúdo aí tenho certeza que vai ajudar a abençoar a vida de muitas pessoas. Fechou, meus leões, meus leões? Tamo junto, até depois do fim.